Reforma luterana, ela começa ali, claro, na Alemanha. Lutero, ele era doutor em teologia, em Wittenberg, legal? Então, ele era professor, ele vai escrever 95 tópicos que ele condenava na Igreja Católica, suas 95 teses. Uma delas, se o dinheiro cair no fundo ali da caixinha, a sua salvação não está dada. O espírito do seu ancestral não vai sair lá do purgatório, então isso é um engano. Ele começa a falar, Lutero dava aula na universidade dizendo assim, olha, por exemplo, abre aspas, aqui o Wittenberg, quem já foi a Roma? Aí o aluno, eu. E ele diz, comprou alguma indulgência? Ele, não, eu já. Por 10 florins de prata eu tirei meu tio, vou inventar um nome, meu tio Christian, né, do purgatório, mas como não tinha mais fundos, o meu avô e minha avó por lá mesmo ficaram. Lutero dava aula assim. Lá em Roma tem de tudo. Os leites do seio da Virgem, o espinho que furou a testa de Jesus, os pregos da Santa Cruz, que foram 3, dariam para cravar todos os cavalos da Saxônia. Cada cavalo tem 4 patas, cada pata, se eu não me engano, leva 4 pregos. Então veja, ele criticava o próprio príncipe de Wittenberg, que é quem bancava a cadeira dele na universidade. Ele não estava nem aí para críticas e para retaliação. Ele disse, aqui em Wittenberg nós temos uma das maiores coleções de relíquias. Até John Tetz, o maior inquisidor da Polônia e da Saxônia, inveja a nossa coleção. E para olhá-la, ele daria 5 anos da sua vida, né? 5 anos a menos da sua vida. Então veja, Lutero, ele foi um crítico severo. E ele não era qualquer professor, ele era um dos mais respeitados teólogos da Alemanha e sediado em Wittenberg. Perfeito? Vamos lá. 95 teses, 95 é o primeiro documento de Lutero. Daí nós vamos ter princípios, são vários princípios luteranos. Apenas 2 sacramentos, e aqui eu quero que vocês tomem nota disso. Quais são esses 2 sacramentos que Lutero defende? A comunhão, tá? A comunhão e o batismo. Lembrando, pessoal, que no catolicismo existem 7 sacramentos, mas ele diz que esses 2 aqui são fundamentais, ok? Beleza? Fim da veneração, não é adoração aos santos ou às imagens. Fim da veneração aos santos e imagens. Fim da hierarquia. Não precisa ter um papa que representa o imperador, bispos que representam os governadores, a mesma estrutura romana, porque a igreja ela se forma dentro do império. Isso não é preciso. Não tem hierarquia. É o líder religioso, como queiram o pastor, e suas ovelhas, os seus seguidores. Não existe hierarquias dentro da igreja e não existe hierarquias entre igrejas. Diferente da Igreja Católica, se você não sabe, Roma até hoje, ela é que determina o bispo de cada país e o bispo de cada país determina o bispo de cada estado daquele determinado país. Até hoje. Não foi essa a briga de Dom Pedro II com a Igreja Católica que levou a questão religiosa, que foi um dos fatores que levou ao fim do Segundo Reinado no Brasil? Lembra disso? Dá uma leitura lá, tá? Ok? Fim das imagens. Os templos luteranos não têm imagens, tá, pessoal? Celibato. O fato dos padres não poderem casarem, nem sempre isso existiu na Igreja Católica. Nós tivemos padres que tiveram filhos. Porém, para não haver divisão de bens, mas alegando uma questão teológica, que Jesus Cristo não teve filhos, assim também se instituiu na Igreja Católica. Então, vários outros preceitos foram estabelecidos, porém esses aqui são os mais importantes dentro da Igreja Luterana. Agora, uma coisa que eu quero que tu coloque aí, carta na manga. Por favor, importante. A Igreja Luterana, ela nasceu debaixo, sob o controle do Estado. A Igreja Luterana, ela é controlada pelo Estado que vai nascer. Entenda uma coisa, pessoal, naquela época não existia Alemanha. A Alemanha só vai se formar no final do século XIX, em 1871, com a unificação com Bismarck. Então, quando a gente fala Alemanha aqui, é por força do hábito, ok? Naquele período, quem está governando a Alemanha é o jovem rei Carlos V, perfeito? Ele é que está governando.
Então chamaram Lutero para uma dieta. O que é dieta? Dieta é uma reunião de príncipes. Concílio é uma reunião de bispos. Não esquece isso. Lá na cidade de Worms, em 1521, ok? O que acontece? Lá Lutero deveria negar tudo o que ele disse. Lutero não foi chamado para debater. Lutero foi chamado para negar os seus posicionamentos. E aí nós tínhamos os cardeais representando a igreja, o cardeal representando a igreja, nós tínhamos os príncipes representando todo o conjunto germânico e nós tínhamos o imperador, o rei Carlos V, jovem. Legal? Vamos lá. Lutero então está na frente do inquisidor. Porque, na verdade, inquisidor aspas, ele estava na frente daquele que estava ali questionando, porque ainda não era uma inquisição, por favor. Ele estava sendo o quê, pessoal? Ele estava sendo pressionado. Então, a pergunta era, você nega ou não nega as suas obras? Essas obras são suas? Sim. Você escreveu? Sim. Você nega? Lutero não negou. Lutero tentou argumentar e o cardeal foi para cima dele, dizendo que ele era arrogante e que ele queria questionar verdades estabelecidas há muito pela Igreja Católica e que ele desse um sim ou um não. Agora vamos lá. Para um teórico, para um cientista, da áreas humanas ou não, é muito difícil dar um sim ou não em uma questão tão complexa. Não é verdade? Então Lutero disse assim, aspas, tá? Se é para dar uma resposta simples como vocês queiram, então eu respondo. Se vocês me convencerem pelas escrituras, vejam só, muita gente não te conta isso. Se vocês me convencerem pelas escrituras sagradas e não por concílios e papas que tantas e tantas vezes se contradisseram, eu não posso ir contra a razão. Então eu não posso. Eu não devo e eu não vou renegar minhas obras. Que Deus me ampare. Então veja o termo que Lutero usou. A razão, racionalidade, interpretar a Bíblia de forma racional, como nunca foi feito até então. A livre interpretação da Bíblia. Ok, pessoal? A tradução para a língua alemã, língua vernácula. E detalhe, não foi a primeira tradução para o alemão. Lutero, ok? E nem a primeira tradução. A primeira tradução da Bíblia, pessoal, foi a Septuaginta. Quando na época ainda, lá de Alexandre o Grande, no Egito, o bibliotecário pede ajuda aí de 70 sábios hebraicos, por isso, Septuaginta, e eles vão lá e traduzem para o grego. A segunda tradução da Bíblia foi a Vulgata, que é para o latim vulgar. E aí, a partir de então, há dúvidas. Se é para o francês, se é para o inglês, se é para o alemão. O fato é que Lutero não fez a primeira tradução da Bíblia, nem muito menos a primeira tradução para o alemão. Mas isso aí, é só quem pesquisa, beleza? É no Manas na Veia. Vamos para cá. Sendo assim, como é que tem todo esse desenrolar? Lutero, como ele diz não, ele condena-se à morte. Ele vai ser, nesse momento, ele vai ser excomungado, vai ser condenado à morte e vai ser levado. Agora surge algo que é assim hollywoodiano. Lutero foi sequestrado no meio do caminho e foi evitada a sua morte. Detalhe, quem sequestrou Lutero? O próprio príncipe de Wittenberg, que tanto ele criticava. Mas por qual razão? Era interessante aos príncipes, pessoal, era interessante aos príncipes que Lutero não morresse. Porque ali surgiria uma nova religião que iria contra o catolicismo, enfraquecendo a igreja e tirando a presença dela de dentro dos principados que estavam se fortalecendo. Por isso é que tu tem que conhecer o contexto do absolutismo, entendeu agora? Então o príncipe não tinha questões pessoais contra Lutero, ele via em Lutero uma possibilidade de fortalecimento do seu Estado, o fortalecimento da sua monarquia, o afastamento e o confisco das terras da igreja, por mais que Carlos V fosse extremamente católico, mas ele era só um e muitas coisas poderiam e iriam mudar
a partir de então. Então Lutero teve a oportunidade, a partir de então, de traduzir a Bíblia. Lutero teve a oportunidade da dieta de Habsburgo, de ver em 1555, pessoal, a igreja luterana, o luteranismo como religião livre dentro da Alemanha. Ele chegou até a casar com uma freira que abandonou o hábito. Então tudo isso foi o movimento de Lutero. Agora detalhe, houve também os radicais, tá? Nós temos aqui Thomas Mudsen. Thomas Mudsen, o nome dele está aparecendo aí para ti na tela, perfeito? Thomas Mudsen, ele vai liderar, insuflado pelas ideias de Lutero, movimentos camponeses. Os camponeses pensam, se Lutero lutou contra um grande adversário que foi a Igreja Católica, por que nós não podemos lutar contra os senhores? Olha para cá, ó. Esse período aqui é um período, apesar de ser idade moderna, que ainda tem vestígios feudais. A idade moderna é uma idade de transição. Alguns autores dizem que ela é feudal, outros dizem que ela é capitalista, mas com certeza ela é uma idade mista ali de capitalismo com feudalismo, de servidão, mas com mercantilismo surgindo. Então o que acontece é que esses servos eles lutam pela sua liberdade, entenderam? E assim, Thomas Mudsen, que vai dar origem ao movimento anabatista. Se você chegar e perguntar quantas reformas existiram, aí vão citar a luterana, a calvinista, né, a anglicana, mas esquecem da reforma anabatista, dos novos batizados. Novos, na verdade, rebatizados. Rebatizados, e um movimento que queria a liberdade, o fim da corvéia, o fim da servidão, divisão de terras para os camponeses. Entenderam? Legal? Então, Lutero vai ser a base inicial para todo esse movimento de questionamento. É claro que não acaba aqui. Nós temos ainda a reforma calvinista e a reforma anglicana, que a gente vai comentar daqui a pouco, no próximo vídeo, e claro, também a contra-reforma. Fica aqui um beijo no coração. Valeu!